Um cliente em potencial procura uma empresa para adquirir um bem ou serviço. Ou melhor ainda, o vendedor é um artista e convenceu o cliente a comprar. E aí? Qual o próximo passo? Festejar? Bem, você pode até festejar, especialmente se foi a venda difícil de um produto lucrativo. Mas passada a euforia, a primeira coisa a fazer é desenvolver uma proposta. E qual o conteúdo da proposta? Alguma coisa como: estamos muito felizes com seu pedido de proposta e você pode ter certeza de que escolheu o melhor. Bem, é possível escrever isso na carta que encaminha a proposta. Mas não se esqueça, antes de qualquer coisa, que o cliente pode ter pedido propostas a concorrentes seus. Na verdade, se ele for competente, é exatamente isso que vai fazer. Assim, você precisa de um texto para provar que seu produto é melhor. Precisa mostrar o produto exatamente como ele é. Na maioria dos casos, dizer também o valor, o preço que está sendo cobrado pela sua empresa. Assim, escrever bem sua proposta é imprescindível para o bom andamento do seu negócio. Ela precisa ser bem escrita, não pode apresentar erros de ortografia ou gramática, deve ser bem organizada e, sim, deve ser concisa. Ao evitar desperdício de palavras, você demonstra a competência da organização para a qual trabalha. O formato da proposta tem de ser, sem exageros, agradável e ela precisa ser boa de se ler. Quando se sugere concisão, pensa-se em não desperdiçar palavras, que pode cansar o leitor, última coisa que se deseja. Mas você pode dizer: e se o produto for complexo, com descrição técnica extensa? Como escrever um texto curto e agradável? Nessa hora, você tem aliados, o anexo e o apêndice. Todos os detalhes técnicos que não sejam exatamente essenciais podem ser colocados após o texto. Quem lê uma proposta complexa deve ter 3 opções: a leitura objetiva do texto, a leitura detalhada, que inclui anexos e apêndices, e uma terceira opção, o sumário executivo, composto de um parágrafo que explica resumidamente o que se está oferecendo. O sumário executivo costuma vir no início do texto, mas é escrito por último. É interessante observar que muitas vezes o responsável pela liberação da verba ou pela contratação do serviço geralmente não tem muito tempo. Essa é a maior importância do sumário, pois às vezes somente ele será lido. A aula vai mostrar em detalhe como se desenvolve uma proposta. Estude com muita atenção, porque esse conhecimento pode fazer diferença na sua vida profissional. Mas esta aula se chama Projeto e Proposta. E os projetos? Os projetos têm estrutura muito parecida com a da proposta. Tem um texto objetivo, anexos, um sumário executivo. Quais são então as diferenças? A principal delas é o objetivo. Ele vai apresentar um resultado ou estudo de um problema que deve ser muito bem definido. Relatar um desenvolvimento. No estudo de um problema, usa-se o chamado método científico. O problema é definido pela diretoria, pela gerência, por exemplo. O responsável estuda o problema e apresenta a sua conclusão. Para isso, é necessário mostrar antes e em detalhe o que levou àquela conclusão. Um bom exemplo desse tipo de texto é o resultado de um estudo de viabilidade, que determina se uma ideia deve ou não ser levada adiante. No caso do projeto, mais ainda que no caso da proposta, é preciso atenção ao detalhe. E muito importante, basear o que se diz em evidências. Qualquer afirmação deve estar fundamentada em fontes identificáveis, referências e não podem faltar os números. A aula mostra como se escreve um projeto e vocês farão exercícios muito interessantes de desenvolvimento de pequenos projetos de pesquisa, relatando objetivos, desenvolvimento e resultados.
O diferencial competitivo de quem aprende a apresentar bem um projeto é palpável. Como estamos falando em evidências, procurem pessoas bem-sucedidas no mundo das organizações. É quase certo que encontrarão profissionais que sabem apresentar bem um projeto.